Você já se imaginou vivendo a vida inteira em um lugar minúsculo, uma cidade pequena do tamanho de uma vila e de repente, quando não é nem maior de idade ainda, você já se vê se enfiando numa grande metrópole como Tóquio? Essa é a história da Yokura Mitsumi, uma jovem de 15 anos de idade que, para poder continuar os estudos de maneira adequada, ela precisa deixar o lugar onde ela vive, uma vila bem pequenininha no interior, e se mudar então para a grande metrópole de Tóquio. Mas ela tem um roteiro todo planejado de como vai ser a vida dela lá e ela tá muito confiante sobre isso, mas talvez não saia tudo tão bem como planejado. Oi, eu sou o Guto Nunes e hoje a gente vai falar sobre a estreia de anime Skip to Loafer, ou como estreou aqui no Brasil pela Crunchyroll oficialmente no dia 4, Skip and Loafer. Ele tá sendo produzido pelo PUA Work Studios, o mesmo estúdio responsável por produzir Buddy Daddies na temporada passada. Tá sendo dirigido pelo Dea Ikotomi e é uma adaptação de uma obra que começou a ser publicada em uma revista Seinen, a revista Afternoon, lá em 2018, e essa obra é originalmente do Misaki Takamatsu. Vale mencionar que eu não conheço o mangá, é o meu primeiro encontro, minha primeira experiência com essa obra é diretamente nesse primeiro episódio do anime. Hoje eu vou te falar as minhas primeiras impressões assistindo esse primeiro episódio, mas eu quero te pedir também, antes de mais nada, deixa o like no vídeo porque ajuda bastante o canal. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E claro, já me segue lá nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas, isso me ajuda bastante e você pode acompanhar um pouco mais do meu trabalho. Em uma das estreias mais divertidas que eu vi recentemente, a gente vai conhecer a Yokura Mitsumi. Ela é uma jovem de 15 anos de idade que está se mudando para Tóquio para poder continuar os seus estudos em uma boa escola, né? E ela é uma excelente estudante, mas aparentemente ela é mais atrapalhada do que parece no começo, quando o assunto não é necessariamente seus estudos. Ela tá muito confiante, ansiosa e determinada, mas logo no primeiro dia já é tudo um desastre. Ela se perde na estação porque ela acaba tendo que ir sozinha. Ela tá atrasada para a cerimônia de entrada de novos alunos, mas ela acaba esbarrando com outro jovem, o Sousuke Shima, que é também estudante dessa escola e também um dos novos primeiranistas que tá prestes a entrar no ensino médio. Coincidentemente, né, pra sorte dela, ela acaba esbarrando com esse rapaz. Ele tá super atrasado pra cerimônia, assim como ela, mas ele tá bem despreocupado. Até encontrar com ela, ele tava até pensando em ir pra casa e nem participar da cerimônia, já que ele já tava tão atrasado. Mas ele acaba se sentindo motivado ao ver que ela precisa de ajuda. Ele acompanha ela enquanto a cabeça dela funciona a milhões, assim, totalmente preocupada com toda essa situação e frustrada por nada ter saído como ela planejava. O Shima é totalmente gentil e atencioso, ele age de maneira super despreocupada e acaba tranquilizando muito ela. E quando ele percebe que ela tá realmente com pressa, por mais que ele não tava nem aí pra essa cerimônia, ele acaba se motivando a acompanhar esse ritmo dela. É no momento em que eles estão correndo da estação até a escola, então, que o Shima se encanta pelo primeiro momento por ela, quando ela, determinada a chegar no horário, ela chega a tirar os sapatos dela para poder correr mais facilmente, e ela, mesmo esbaforida, colocando os bofs para fora assim na corrida, ela continua daquela maneira. Ela tá aprendendo a lidar com a velocidade na qual a Tóquio, uma cidade grande, funciona, que é muito diferente de onde ela vivia. Muito mais assustadora, rápida e preocupante do que a maneira como ela vivia e tinha que lidar com a cidade pequena de onde ela vem. Eles chegam a tempo do final da cerimônia e lá a gente descobre que ela era responsável por ser a oradora dos alunos que estavam ingressando na escola, né? Mais uma surpresa pro Shima, que estava acompanhando ela, por isso ela estava com tanta pressa que ela não podia perder aquilo de jeito nenhum, seria uma falha gigante. E os problemas continuam, ela esquece o discurso, mas aí a gente volta a se surpreender com ela tendo tudo decorado, só que ela fica tão ansiosa e nervosa que ela vomita em cima de uma das professoras e ela acaba ficando lembrada, conhecida no primeiro dia por aquilo, por aquele acontecimento, mas mais uma vez, nos primeiros momentos, quando tudo parece não tá dando certo, nem mesmo os amigos que ela planejou fazer, as pessoas com quem ela queria interagir para finalmente
criar esse vínculo social, também parecem não responder da mesma maneira, mas então o Shima volta a encontrar com ela, eles estão na mesma sala e ele é o primeiro a interagir com ela, ele faz questão que eles se tornem amigos, troquem contatos. Isso chama a atenção de outras pessoas, então, porque quando ele entra, as meninas ficam todas alvoroçadas porque ele é lindo. E ele é lindo, ele é maravilhoso, é fofo, ele vai ser o personagem, o best boy da temporada, ele é a coisa mais fofa do mundo. E pra encerrar o episódio, então, a gente tem as perspectivas dos personagens, né? A Iwakaru contando pros amigos dela de onde ela veio, como foi, o que eles imaginam que como realmente tenha sido. A gente vê o Shima conversando com outros amigos e isso dá uma perspectiva pra gente de como ele se sentiu hoje, sobre qual foi a perspectiva dele de todo aquele episódio de correr pra escola, que aquilo foi realmente divertido, que ele realmente gostou de lidar com aquilo, se envolveu naquele momento. E todos meio que terminam a noite de maneira tranquila, vivendo as suas vidas de maneira totalmente natural. Mas claro que a obra precisa deixar claro pra gente que não vai ser assim, que a coisa vai ser uma zona igual o primeiro episódio, quando a gente vê ela virando a noite pra se preparar pro próximo dia e não dormindo nada direito. Tipo, o final do episódio, ele já traz pra gente a ideia de que a proposta é manter ao longo de toda a temporada o ritmo, né, e a proposta, a composição desse primeiro episódio. A história tem uma narrativa muito divertida, muito atraente, que consegue te prender com elementos muito simples. Ela já nas primeiras propostas, tu já vai te sentindo atraído por aquela confiança que a Iwakaru tem. Então depois tu cria expectativa sobre como ela vai se sair, porque tu entende que não é uma situação tão simples como ela faz parecer. A gente se identifica com a ideia de que constantemente na nossa vida a gente está planejando coisas, todas parecem ideais e aquilo não dá certo. Então tu começa a te envolver com essa proposta da protagonista, porque eu acho que a história retrata muito do que a gente faz constantemente em pequenos momentos da nossa vida, às vezes ao longo prazo, às vezes a curto prazo, mas a gente está constantemente traçando planos, metas que parecem simples de executar, mas que a gente não sabe com quais coisas a gente vai ter que lidar, algumas delas novas. O Shima aparece para quebrar um pouco isso, porque ele é o tipo de pessoa que vive a vida um passo de cada vez, ele não vive nessa ansiedade, nessa preocupação com o dia seguinte, ele apenas vive de maneira super despreocupada, só que ele parece gostar, se divertir de se envolver com esse ritmo da Iwakaru. Então a gente vai ter aí personagens com propostas bem diferentes, que vivem o mesmo ritmo da cidade grande de maneiras diferentes, se envolvendo, né? Trazendo pra gente essa proposta de maneiras diferentes de enxergar a mesma coisa e relacionando elas, o que naturaliza muito essa proposta slice of life de relacionamentos humanos, né? Essa proposta de como essa relação, essa diferença pode ser tão orgânica e pode ser tão intensa, envolvente e divertida demais. Porque eu acho que uma das coisas mais divertidas nos relacionamentos que a gente cria ao longo da vida é tu poder te envolver com pessoas que têm perspectivas e ações, né, maneira de lidar com as coisas diferentes da tua, para que a gente possa ter discussões divertidas ou se aventurar em algo que tu não estava esperando em algum momento. Claro que esse é um pensamento muito idealizado e é fácil viver isso enquanto tem 15 anos de idade, então vale lembrar disso sobre a obra. Mas quando a gente é adolescente, tá ali pelos 15, 16 anos, viver com pessoas que te tirem um pouco do conforto, te tirem da tua caixinha em algum momento, pode ser uma das coisas mais divertidas e te fazer viver experiências muito interessantes. Às vezes nem tanto também, né? Como é o caso da própria Iwakaru, que em um tom cômico muito gostoso dessa narrativa, a gente vai ver que nem tudo dá certo quando as coisas saem do controle. Nem tudo são flores nesse momento. Que mesmo quando as coisas não acontecem como planejado, mas no final dá tudo certo,
ainda a gente precisa lidar com essa sensação de ter passado por tudo aquilo. Eu acho que as primeiras cenas mostram muito disso, né? Eu acho que o que a gente deve acompanhar na obra é justamente aí o Wakaru lidando com essa nova maneira de viver, né? Eu não conheço a obra para saber se deve ter algum romance em algum momento pra frente. Pode ser que eles desenvolvam apenas a proposta de amigos, mas faria total sentido se tivesse algum romance, principalmente entre o Shima e aí o Wakaru em algum momento, mas eu não sei se é necessariamente a proposta. A história toda tem um ritmo muito bom, uma narrativa super fácil e gostosa, divertida, traz pra gente vários alívios cômicos, né? Ela tem um tom cômico bem gostoso, bem divertido, que escolhe timings excelentes. É uma coisa que me preocupou em alguns momentos. Teve alguns momentos na história que eu tava vivendo um drama tão intenso nela, eu tava tão imerso no drama da história, que eu fiquei preocupado deles colocarem algum alívio cômico no final e aquilo quebrar demais essa experiência que eu tava tendo, que, por mais que fosse dramática, tava sendo muito gostosa. Mas não, pelo contrário, eles deixam a gente viver aquele drama. Na próxima cena, no próximo núcleo, eles colocam um alívio cômico que acerta em cheio pra te trazer de volta pra proposta mais divertida do anime. A gente precisa mencionar também que toda a composição visual e sonora dele é a coisa mais linda que eu devo ter visto esse ano, tá? A animação é muito bonita, é totalmente fluida, nos pequenos detalhes. A gente vê logo nos primeiros minutos do episódio as cenas de personagens se preparando para a escola, e aquilo tudo tem movimentos tão limpos e bonitos, assim, tudo tão fluido e detalhado, sabe? Cada movimento, cada quadro tão atrelado à realidade que chega a ser uma das coisas mais lindas de se ver. Eles mantêm isso ao longo de todo o episódio, a animação é muito fluida e bonita ao longo de todo o episódio, e a gente ainda tem uma escolha assim de paleta de cores muito viva, mesmo que exista uma escolha de tons pastéis em diversos momentos para não colocar coisas muito vibrantes na história. Existe uma variação inteligente em alguns momentos, às vezes para trazer alívio cômico, às vezes para trazer alguma coisa mais divertida, alguns elementos que fogem um pouco da proposta do anime. Então, às vezes, existe essa escolha de inserir na paleta, que é um pouco mais pastel, algumas cores mais vibrantes, que jogam essa atmosfera um pouco mais lá em cima, deixam tudo um pouco mais agitado e divertido, assim, puxa a coisa um pouco mais pra graça, e é bem legal ver como eles trabalham isso. Então, visualmente, é tudo muito lindo, a animação tá maravilhosa ao longo de todo o episódio, cada movimento dos personagens é lindo, é impecável, é maravilhoso de se ver, e toda a composição da escolha de cores, a construção de cenários ricos, é tudo muito bonito. E logo no começo do episódio você tem uma boa ideia dessa animação tão bonita como eu tô falando. A gente tem na abertura um trecho, que se eu não me engano é ali pelo refrão da música, onde os dois protagonistas eles dançam juntos, e cara, é uma coisa tão bonita de ver, sabe? É uma parada tão envolvente, tão divertida, que me prendeu, assim. Eu assisti aquela abertura acho que umas 3 vezes já. Me lembra muito a abertura de Wotakoi, que tinha uma proposta muito parecida, tinha aquela cena divertida dos casais dançando, aquela coreografiazinha, e é tudo muito bonito, assim. Eu já vi algumas comparações na internet, inclusive, entre as duas aberturas, e realmente eu acho que a abertura já promete muito do anime. Tem uma trilha sonora fácil de encaixar, traz o drama na medida certa, traz a parte divertida e refrescante da história, né? Traz aqueles sons de alívio cômico divertidos, tá tudo bem bonito, combina tudo bem com o anime, então não existe nenhuma ressalva na minha perspectiva sobre isso. Eu mencionei a abertura, mas ela é perfeita, maravilhosa, totalmente nessa atmosfera agitada, divertida, refrescante que o anime tem. O encerramento vem naquela pegada um pouquinho mais dramática, mas é tão bonito e gostoso quanto. Todos estão maravilhosos. Cara, tem tipo, literalmente 0 defeitos nesse anime. Não tem como um anime que tem dancinha na abertura dar errado, né? Isso é totalmente possível. O Otakoi tá aí pra comprovar isso pra gente. Mas é uma das coisas mais gostosas, mais bem produzidas que eu assisti. Espero que eles mantenham isso tudo ao longo de todos os próximos episódios. Eu tenho expectativas bem grandes pra essa
história, né? Eu não conheço nada dela, como eu já falei, eu não acompanho mangá. Não sei se eu chego a ler algum dia, talvez se lançarem no Brasil eu leio, mas não tenho planos pra isso. Mas o anime é uma coisa que eu vou acompanhar e eu tenho certeza que eu vou me divertir muito. É maravilhoso ver como aquele anime mais despreocupado, com uma atmosfera refrescante e divertida que eu gosto de assistir em todas as temporadas, além do shonen de lutinha, dos romances. Sempre gosto de assistir um anime que me deixa assistir, que me tranquilize, que me leve aqueles 20 e poucos minutos, assim, de maneira totalmente tranquila. E é muito bom ver que esse anime que me refresca a alma no momento, ele é uma das produções mais lindas que eu vi até agora esse ano. Então, tipo assim, eu tô muito feliz disso, com expectativas muito altas. Quero saber de vocês se vocês já assistiram o primeiro episódio de Skip and Loafer. Deixa aí nos comentários pra gente continuar conversando. Quero saber a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo.